Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namaste Om Ishwara. We are here again another weekend. Beleza do Gita. Nós vamos essa passagem desse arquivo, né? Do capítulo 15, mais uma vez, Krishna está exaltando, né, a glória do Senhor, que naturalmente ele aqui e ali, ele colapsa essa dualidade, né, Krishna, né, o mensageiro e o Senhor, né, a mensagem final, né, ele se refere a esse Senhor como si mesmo, né, como no final das contas precisa ser, né, o colapso para que o conhecimento indireto seja convertido em conhecimento direto, né? Então, aqui e ali ele se refere a Brahman como o eu, ele, eu estou aqui, eu estou ali. Então, agora ele está falando dos vibhutis, né, das glórias do Senhor. Não, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ele está dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Como sabemos, Krishna aqui e ali, ele se refere a si como Saguneshwara e outras vezes como Nirguna Brahman. E no início do Gita, muitas vezes ele se referia como um amigo ou um conselheiro de Arjuna, né? É, Marcelo, nós iniciamos do início mesmo deste arquivo. Eu tinha a impressão que nós tivéssemos feito alguns. Não, não começamos ainda não. Ah, não, tem que iniciar do início mesmo, né? Isso, Tá, isso. obrigado. Okidoki. Então, o Krishna, ele mais uma vez, ele vai dizer que Brahman está na forma de tudo, né? Ele vai dizer que tudo é somente Brahman, portanto, eu estou na forma de tudo, né? Então, não existe nenhuma arrogância a respeito disso, isso é importante que nós compreendamos, né? Porque quando o Vedanta diz que tudo é somente você, tudo é somente Brahman, não é você o Ahamkara, não é você a alma individual definido por suas propriedades e atributos, né, que são necessariamente limitantes. Não é você o ego vaidoso. Então, quando a gente fala tudo é somente eu, né, eu costumo dizer é o eu, é o ser, né, tudo é somente o ser, portanto, nós não podemos nos incluir deste ser, né? Então, quando nós dizemos que tudo é somente eu, Brahman, né? Nós nos referimos não à nossa personalidade inferior, aparente ou ahamkara, mas nós nos referimos àquilo que nós realmente somos em nossa real natureza e identidade. Então, quando a gente fala esse eu, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou Brahman, tudo existe em mim, eu estou em tudo, né? Eu estou em todos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque este colapso da dualidade, eu e Brahman, tem que ser feito de modo tal que a gente não carregue nenhuma dessas qualidades ou atributos que são limitações do Ahamkara naquilo que a gente está referindo como o Brahman infinito e ilimitado, né? Então, não existe nada de arrogante em nós dizermos tudo existe dentro de mim, né? Aí a pessoa ouve um Vedantino, um Mahatma dizer alguma coisa assim, aí o indivíduo vai pensar, nossa, esses caras são realmente loucos, né? Está dizendo que ele é tudo e que tudo existe dentro do âmbito dele mesmo, né?
Então, o que eu é esse, né? O Vedanta está aqui para explicar que eu é esse, né? Eu, no qual tudo aparentemente surge, no qual tudo aparentemente é refletido, no qual tudo é aparentemente projetado. O que é a consciência. E a consciência não é a mente humana. A consciência é um princípio livre, independente, que não é parte, propriedade, nem produto da matéria, nem mesmo da mente humana. A mente humana é um reflexo desta consciência original. Tá? Mas a consciência original é livre do seu reflexo. Se tiver um aparato refletor, essa consciência original, ela se reflete, ela se manifesta como uma consciência individual, uma consciência singular, de uma alma individual, né? Mas na ausência de um aparato refletor, assim por dizer, de um complexo corpo, mente, sentidos, essa consciência ela permanece livre, cheia, inteira, completa, somente livre de qualquer reflexo. É como se nós tivéssemos uma casa sem, digamos assim, sem nenhum espelho, né? Então, em nenhum lugar você vê um reflexo, né? Mas ainda assim, a luz, ela pervade tudo, ela não está produzindo nenhum reflexo, porque não tem nenhum espelho, né? Na verdade, a luz, né? Esse é um outro tema. Do mesmo modo, a consciência, que é a real natureza de todos nós, ela é sempre presente, jamais não ausente, como é dito, né? E ela é a única realidade. Então, quando a gente diz tudo ocorre somente dentro de mim, você tem que saber que esse mim se refere à consciência universal, tá? A consciência cósmica universal, que é a única realidade, portanto, é Ananda, é ilimitado, né? E é a sensação de paz que nós experimentamos, né, referente a este Ananda, é uma descrição daquilo que é a nossa real natureza em termos experienciais no âmbito desta dualidade, porque o indivíduo, quando ele reconhece que a realidade é a não dualidade, que tudo que existe é a consciência, que ela é a consciência, aí ele relaxa, porque a dualidade sempre implica insegurança, medo, desejos, tensão, desconforto. A dualidade é sempre isso, tá? Ela pode ser muito largamente, muito abundantemente neutralizada com autoconhecimento, mas a menos que o indivíduo ele seja um yogi, porque ele preferiu o caminho do yoga para desenvolver o Nirvikalpa Samadhi, no qual ele vive sem experimentar a dualidade, né? A menos que ele consiga dormir 24 horas por dia, né? Ou ao menos que ele consiga se manter em Nirvikalpa Samadhi por muito tempo, que é impossível praticamente, mas o indivíduo vai estar sempre voltando para essa dualidade. E a dualidade, ela produz um certo desconforto. Eu e o outro, eu e o mundo. E agora, como é que vai ser? Essa interação com o mundo é cheia de prazeres e dores, é cheia de atrações e repulsões, é cheia de competição, né? É cheia de viés humanos, né? Que são fundados, viés fundados na total no total, no conhecimento da real natureza, né, do ser que todos somos, né, só existe um ser, uma consciência, né? Então, quando a pluralidade, a diversidade, a dualidade, ela é vista, né, como uma mera projeção aparente, exatamente como uma projeção de nomes, cores e formas naquilo que é o ouro, né? Então, a projeção dos namarupas de ouro vai nos dar uma impressão de uma infinidade de joias, né, ou formas, ornamentos de ouro, mas existe somente o ouro, existe somente a madeira por trás de todas os móveis de madeira, né, assim por diante, né? A argila é a única realidade por trás de todos os objetos feitos da argila. Então, a causa original, a causa material é a argila, é o ouro, né? Então, só existe essa causa, esse princípio, este fundamento, esta essência, né, que é a consciência do mesmo modo. A única dificuldade nossa é que essas exemplos ou analogias elas são mais densas, de modo que a gente possa compreender, né, um pouco. Tem que ser mais denso. Se for muito sutil, de novo, a gente está lá, tudo que existe é a consciência, e tudo isso é uma manifestação aparente daquilo que é a consciência. Isso permanece muito mais vago
né? E por isso o indivíduo precisa realizar isso diretamente, existencialmente, não em termos místicos, né? Mas em termos de conhecimento direto, como nós dizemos, né? Você compreende, né, que tudo isso é somente a consciência, que você é a consciência, que tudo é a consciência, portanto, você compreende, né, que tudo isso é um reflexo, uma projeção dentro do âmbito desta consciência, né? Eu percebo esse reflexo através da minha mente, que é um pequeno refletor, né, um intelecto, a mente. Então, eu percebo esse mundo, eu interajo neste mundo, mas fundamentalmente tudo se resolve na consciência. E qual é a vantagem desse conhecimento? É que uma vez eu compreenda que só existe a consciência, um sem o segundo, um princípio inteiro, cheio, completo, livre de partes, livre de inclusões, ou livres de atributos, né? De modificações, né? Quando você compreende que essa é a única realidade, então a sua personalidade aparente inferior ou arrancada ou sob efeito do avidya, a ignorância imposta por esta dualidade, essa personalidade ela vai perdendo o domínio, tá? Ela vai perdendo a influência na mente do Jiva Atma, porque muito embora a gente experimente este mundo dual que oferece perigos, inseguranças, vulnerabilidades, né, prazeres, alguns, dores, muitas. Então, a gente vai compreendendo isso gradualmente a partir do autorreconhecimento, né? Então, isso vai resolvendo o problema do arrancar, o problema do samsara, que é essa insegurança né, inerente mesmo à experiência humana, que produz uma infinidade de desejos por segurança e prazeres sensoriais, acima de tudo, né? Então, eu estou fazendo essa introdução para que a gente possa compreender que não existe nada de arrogante ou vaidoso na fala de Krishna e de nenhum de nós, né? Desde que nós saibamos muito claramente que este eu sou não tem nada a ver com a Ahamkara, tá? Este eu sou é a consciência, né? Que uma vez refletida através desses jivas, ela se manifesta como aham, eu sou, eu existo, né? E ela precisa de, em seu devido tempo, momento, neste processo, né? Ela precisa de investigar esse senso de crença na dualidade e de identidade neste corpo-mente, entidade experienciadora. Ela precisa, de qualquer modo, investigar tudo isso, né? Até chegar no fundo mesmo e reconhecer a base, o fundamento, né? A dístana, como se diz, né? O apoio de tudo, no qual tudo é projetado e sustentado e reciclado. Então, este é o processo vedântico, né? E que requer uma investigação muito profunda, sutil e honesta para que o indivíduo possa realmente se redefinir. Mas se antes o indivíduo era definido, se definia através de um corpo, mente, sentidos, naturalmente ele sentia o quê? Ele sentia uma singularidade no sentido de uma individualidade, um entre milhares de bilhões, etc, etc, porque ele estava identificado com corpo, mente individual. Todas as configurações demais são únicas, tá? Não existe nenhuma repetição, não existe nem mesmo dois flocos de neve que sejam idênticos, segundo a ciência. Então, tudo isso é parte dessa perfeição, dessa singularidade, né? Unicidade, né? Única, né? De toda a construção. Mas esta identificação com esse corpo-mente específico, ele imediatamente ele cria uma separação dos outros, né? E do mundo, e de Deus até mesmo, né? E causa grande insegurança. Então, o primeiro movimento do buscador religioso, espiritual, é encontrar apoio neste Ishvara que ele vê fora de si, separado de si. É um processo gradual, o indivíduo vai desenvolver devotion e compreensão desse relacionamento entre o Criador aparente, o Jiva aparente, num Jagata aparente, né? Então, este é o processo através do qual o indivíduo chega
nos ensinamentos do Yana Yoga, dos Upanishads, e ele vai investigar a real natureza deste Deus que ele, como um indivíduo religioso espiritual, ele tinha se apoiado neste Ishvara, né? E agora ele reconhece com grande humildade, reverência, gratidão a real natureza deste Saguna Ishvara como a real natureza de tudo, inclusive deste pobre corpo, mente e sentidos que antes tinha se separado do tudo, do todo, através dessa identificação equivocada com um Namarupa único, aquele Namarupa com quem o qual nós encontramos todo dia de manhã quando nós acordamos, né? Então, Krishna vai usar essa linguagem, eu sou tudo, né? Eu sou a única realidade, eu apareço como o mundo, é o mesmo conceito do Vishvarupa Ishvara, né? Aparecendo como todos os objetos sencientes e os objetos inertes. Nas últimas aulas, nós vimos Krishna falando que ele aparecia na forma de todos os seres vivos, né? Todos os jivas, todos os seres sencientes, né? E agora, nesses próximos versos, ele vai incluir o quê? O Jagata, né? Se antes ele dizia todos os jivas, né? Eu existo dentro deles, eu vivifico eles, né? Eu sou a essência de tudo isso, na verdade, tudo somente sou eu, a consciência. E agora ele vai expandir esse conceito, né? E do Vishvarupa Ishvara, o Ishvara manifesto como o inteiro cosmos, é como se o inteiro cosmos, que inclui todos os seres vivos, fosse exatamente o corpo físico deste Brahman, projetado fisicamente através de um determinado poder chamado Maya, né? Que permite a gente, né, interagir num campo estruturado fisicamente, né? Então, essa visão cósmica de Ishvara em tudo, nós já vimos isso, né? Que é ver Ishvara como a manifestação do todo, né? Então, fisicamente, um modo de resolver, né, de converter ou de sublimar, né, o símbolo de Ishvara como uma deidade, né, ou expandir ele para ver Ishvara como o todo, né, Deus como um todo, com todos os seres vivos e todos os objetos inertes, nos conduz a esta visão de Ishvara como Virat, que é a visão do todo, né, de Deus como a totalidade que inclui todas as partes, né? Então, e todos os atributos, né? Então, nós temos essa visão de Ishvara como a totalidade e nós podemos até mesmo expandir esse conceito e começar a perceber e interagir com o campo, considerando que o campo é a manifestação física de Ishvara, né? Mas ainda assim compreendendo e realizando, e experimentando ou se lembrando, como queiramos, a inteligência, né, que está por trás desse campo, porque eu repito isso muito, porque para mim isso bateu muito forte, entendeu? Eu convido vocês a verificarem, porque de repente pode também, né, ressonar com vocês. É como no início, quando eu entrei em contato com o Nisargadatta Maharaj, aquela meditação do que eu sou, eu existo, eu sou, eu sou, eu sou, bateu para mim, né? E não batia para nenhum dos meus amigos. Então, o Vishvarupa Ishvara é Ishvara manifesto fisicamente como o universo, o cosmos, né? Então, ele é tanto a causa material que se manifesta com efeito, que é o quê? O mundo físico material, o cosmos físico material, é a causa material e o efeito é o quê? Esse mundo material. Qual é a causa material? São os elementos. Os elementos são derivados dos três energias, que depois eles se desdobram em cinco elementos sutis, e aí eles vão criando uma infinidade de outros tipos de elementos, até nós termos os elementos físicos e químicos, né? Os minérios, etc, etc. Então, nós temos Ishvara, a causa material se manifestando assim, mas ao mesmo tempo, esta causa material e este efeito material, ele não existe sem ser mantido por uma inteligência absolutamente incrível.
Então, o Ishvara também é a causa inteligente, né, que se manifesta como aquilo que eu gosto de colocar como o milagre da vida. Você olha em torno e depois você olha para você mesmo, né? Nós vamos ver um pouco disso hoje também, mais uma vez, né? Que esse mundo existe sustentado por essa inteligência suprema, essa inteligência divina, né? Então, você abandona a visão de Ishvara como um santinho ou como uma deidade, desenvolve a capacidade de ver Ishvara por trás de tudo que existe nesse mundo físico material, e depois você compreende que por trás deste mundo físico material existe uma inteligência suprema que sustenta este mundo físico material. Então, a gente vai refinando a nossa capacidade de se manter, nos mantermos em contato com essa realidade Ishvara, tá? Nós estamos falando até então de Saguna Ishvara, né? O meu discurso aqui foi mais em termos de Saguna Ishvara, né? No final das contas, o indivíduo ele vai ser introduzido ao conceito do Nirguna Ishvara, ou Nirguna Brahman, como queiramos, né? E aí ele vai simplesmente compreender o que Krishna está dizendo, como tudo existe dentro de mim, tudo é somente eu, tá? Tudo é somente eu, porque tudo isso, né, é um reflexo que ocorre no âmbito da consciência, que é a única realidade. E entre as projeções, ou entre as manifestações, as mais fundamentais, é aquela do Ishvara eterno, o Jiva eterno e o Jagata eterno. Esses são os três pilares do universo, desta manifestação mítica, o Ishvara eterno, o Jiva eterno e o Jagata eterno. Eles existem manifesto e existem não manifesto em sua condição causal ou semente, né? Ciclicamente sendo manifesto de novo e de novo. Então, não existe nada de arrogante em nós dizermos tudo ocorre dentro de mim, desde que nós tenhamos muita integridade ou viveka, ou capacidade de filtrar qualquer tendência humana de, de projetar, né, de transferir ah, os, os elementos desse ahamkara que está dizendo que tudo existe dentro de mim, sem ter compreendido realmente o que é a não dualidade, o que é o eu universal, o que é a consciência universal. Todo o universo, todo o nosso universo é dividido em dois tipos de configurações, são as configurações dos seres sencientes e as configuração dos objetos insencientes. Tá? Ultimamente, eu, eu me senti à vontade de propor um conceito, dizendo que existem os seres vivos sencientes e existem os seres insencientes, tá? Por que que eu introduzi esse conceito? Porque a mera presença de qualquer objeto insenciente, um objeto que não percebe o seu meio ambiente e não reage, não apresenta respostas como os seres vivos do reino humano, animal e vegetal, a única diferença é que esses seres insencientes, eles não possuem um aparato refletor que permita a eles, né, perceber o meio ambiente e responder aos estímulos do seu entorno, né? Mas ainda assim eles estão presentes, né? Eles estão presentes. A existência de qualquer objeto inerte é indicação da presença de Brahman, porque Brahman é a existência e a consciência por trás de tudo, né? Sat-Chit. Então, os seres inertes, eles têm, de qualquer modo, esse princípio existência, e se a existência está presente, a consciência também está presente, mas ela não está manifesta como senciência animal, vegetal ou humana, mas ainda assim é, é um ser insenciente da criação, tá? É um objeto insenciente. Os objetos sencientes, os jivas, e os objetos insencientes é a divisão que é colocada, né? Que fundamentalmente é o que? É o que a gente chama de Ishvara, né? É o princípio criador,
Jiva, o princípio senciente dos seres vivos sencientes, e Jagata, o princípio insenciente, tá? Mas tudo isso existe no âmbito do ser, da consciência de Brahman. Tudo bem até agora? Krishna, portanto, diz: somente eu existo, somente eu apareço na forma deste mundo de indivíduos, de objetos sencientes e insencientes. Ele repete muito esse conceito aqui, eu não quero ser muito repetitivo. Ok, deixa eu ver isso aqui. Entramos na segunda parte do verso 12 que apresentei na última aula. Então, agora nós entramos na parte dos seres insencientes ou inertes, ou objetos inertes. Esta parte também é Brahman. Krishna diz: sou eu também. Porque só existe eu, este Brahman, este princípio, Deus, consciência, existência, e ele se manifesta na forma do mundo Jagata, o mundo insenciente também. Então, agora nós vamos ver que Brahman é tudo. Brahman são todos os seres jivas e todos os seres de Jagata. Todas as configurações de seres jivas e todas as configurações de seres inertes, tá? Então, existem dois princípios, além de Ishvara, o Criador, que é Jiva e Jagat. Simplesmente, Krishna diz: eu sou o Brahman, o eu é Brahman e Brahman é tudo, tudo que existe no mundo inerte, Jagata, e no mundo dos seres sencientes, os jivas do reino vegetal, animal e humano. Então, a lógica aqui apresentada, o Vedanta sempre que apresentar uma lógica, é que Brahman sendo a causa de tudo, somente Brahman pode ser tudo, né? Então, qual é a lógica aqui? É que o efeito é sempre dependente de sua causa, né? E neste contexto, né, em termos de didática, de analogia, né, a causa de tudo se refere ao quê? Nós estamos falando dos seres inertes, né, dos objetos inertes. É a causa material, tá? Então, nós temos a causa material, são o quê? São as três energias e os elementos. Um dos ensinamentos do Vedanta é olhar para esse mundo físico material e rastrear tudo isso no nosso conhecimento já bem estabelecido. Você rastreia tudo isso aos cinco elementos sutis, ou às três energias, porque tudo isso é somente os cinco elementos que se desdobram, né? Se dividem, se recompõem, etc., etc., criando todos os outros elementos. E depois, Ishvara configurando todos os objetos sencientes e os objetos inertes, né? Então, Bhagavan sendo a causa de tudo, que causa? É a causa material e a causa inteligente, como eu já citei também, né? Então, tudo é somente este Brahman, né? Tudo é somente este Bhagwan, este Ishvara. E Ishvara, mais especificamente, Maya Ishvara, digamos assim, é a causa material e a causa inteligente, tá? Considerando este princípio, né, que o efeito é sempre independente da causa, né? É, nós podemos dizer do mesmo modo que o ouro é a causa de todos os ornamentos, nós podemos dizer que a consciência, ou Brahman, é a causa, sem causa, porque nada causou Brahman, né? Mas ainda assim causa aparentemente o mundo dos seres sencientes e inertes, não que cause isso fazendo alguma coisa, mas através de um determinado poder de Maya, tá? Esse poder de Maia, ele é incompreensível em termos de o intelecto humano e as nossas escrituras, as escrituras sagradas, não especulam em tentar explicar
o modo qual isso ocorre, entendeu? O modo qual a pluralidade, a diversidade é projetada a partir daquilo que é a singularidade, ou Maya, Ishvara, né? O princípio criador. Então, o Brahman, sem fazer nada, através desse poder de Maya, ele projeta, né, essa infinidade de namarupas, de configurações, de objetos sencientes e inertes, né? Então, tudo isso sem fazer nada, né? A mera presença da consciência, porque a presença é simplesmente neste sentido, é melhor a gente utilizar a analogia de um aparato refletor. A consciência Maya nada mais é do que o aparato refletor macro, tá? Então, Maya, através do seu Prakriti, que é sobreposto nessa consciência, isso só em termos didáticos para ajudar a gente fazer um pouco de sentido disso, mas nada disso é realmente uma verdade absoluta. São métodos através dos quais a gente compreende o aparecimento desse fenômeno, né? Porque no final das contas, o objetivo do Vedanta, Felipe, não é compreender os mecanismos através dos quais, né, Maya produz a ignorância, ou Maya produz a dualidade, e o que é Maya, qual é o relacionamento entre Maya e Brahman. O objetivo desses ensinamentos é revelar para o indivíduo a sua real natureza como a consciência ilimitada e infinita, né? A existência una, não dual, a consciência não dual, porque isso resolve o problema do samsara, o problema da dor, né? Inerente a todo ser humano, né? Então, no âmbito dessa analogia, desse tipo de construção, né? Os namarupas de ouro são formas, né, que dependem do ouro. Do mesmo modo, o mundo depende de Brahman, o mundo depende da consciência, porque tudo é uma sobreposição na consciência, que é o pano de fundo, ou um reflexo que ocorre no âmbito da consciência. Aí o mundo, ele é refletido, existem diversas analogias, histórias, apresentando o mundo como um reflexo também, tá? Então, a causa material, a causa inteligente, é ali, e é Brahman. E Brahman, eu costumo dizer, ele não projeta, ele não reflete, mas simplesmente ele acomoda tudo, ele é além do espaço que acomoda tudo, Brahman acomoda tudo. Esse Maya, por qualquer motivo, ele decide refletir ou sobrepor esta dualidade e esta diversidade de objetos sencientes e inertes. A consciência, simplesmente não sendo um carta, não sendo um fazedor, não sendo movido por nada disso, né? Ela simplesmente abençoa tudo, assim por dizer, ela aceita tudo, tá? E aí entra Maya Ishvara, que, né, uma vez tendo refletido tudo isso, fundamentalmente para produzir o Jiva e o Jiva tem que viver nesse Jagata, e ele tem que encontrar um propósito de viver nesse Jagata. E até que ele chegue à conclusão de que o propósito só pode ser conhecer a minha real natureza. Você entende, Mário? A causa dos ornamentos, é o ouro, né? Porque não há ornamentos além do ouro. O ouro é o princípio fundamental no qual todos os ornamentos dependem. A madeira, do mesmo modo, toda a mobília de madeira não está separada da madeira, portanto, a madeira é a essência, né? É a realidade por trás de todos os móveis de madeira, né? Então, esse é o conceito, né? Generalizando, somente só existe essa causa original, digamos assim, essa causa que a gente pode considerá-la material quando a gente vê o mundo físico material, né, o Vishvarupa. Então, essa causa material, né, aí a gente pode estender somente essa causa inteligente que estrutura, que tem o poder de projetar o mundo material e sustentá-lo. Então, tem uma causa inteligente por trás da causa material, né? Então, é a causa inteligente, é a causa material. Então, generalizando, somente essa causa inteligência material está presente por trás deste efeito. O efeito é um mundo material, é um mundo Jagata. E o Jagata, ele compreende também o corpo-mente de todos os seres sencientes. Então,
É mais ou menos assim. O Jiva é um ser senciente. Mas o Jiva tem duas naturezas. Ele tem a natureza física material, que é absolutamente inerte, física, material e mental, que é absolutamente inerte, mas ele tem uma natureza senciência. A natureza senciência é o reflexo que ocorre neste complexo corpo, mente, sentido, produzindo o que nós chamamos de ahamkara, eu sou, eu existo, tá? É um pensamento que ocorre naturalmente, mas é um pensamento que as galinhas, os gatos e as formigas não experimentam. Eu sou, eu existo, porque a menos que você tenha esse pensamento, eu sou e eu existo, né, a nível consciente, você jamais vai tentar investigar o que é este eu sou. Somente os seres vivos têm o potencial de, desta tendência, né, tem um potencial para essa busca, investigação, inquirição a respeito do que é este eu sou, né? O que é essa existência que é experimentada como a existência do meu corpo, né? Não há criação diferente nem separada de Ishvara e de Brahman. E esta é a singularidade, a unicidade, né? É um princípio tão que distingue o Vedanta, né, dos ensinamentos védicos de todos os outros. Porque é por isso que adoramos o Senhor em qualquer forma. Então, a cultura védica ela é muito particular, porque existe adoração dos cinco elementos, né? A adoração do reino, os seres do reino vegetal, né? Nós temos os rios, né? O rio Ganges, por exemplo, né? Que é adorado como uma deidade, algumas montanhas, como Arunachal. Então, eles adoram os elementos, adoram o sol. Então, tudo que existe no âmbito da nossa experiência humana é visto por uma sociedade realmente religiosa, espiritual, é visto como um símbolo de Deus que lembra o indivíduo de novo e de novo e de novo da presença de Deus em todos os nossos movimentos no mundo. Isso é uma coisa que a gente não encontra nas sociedades ocidentais. Nos Estados Unidos a gente praticamente não encontra, no Brasil a gente também não encontra. É muito raro encontrar, e até na Índia isso está desaparecendo na medida que o materialismo está crescendo, se expandindo, né? Mas, em geral, na cultura védica, né, isso é mais presente. Por isso existem tantos símbolos daquilo que é Brahman, daquilo que é Bhagwan, ou Deus, né? Então, existem símbolos na forma de animais, símbolo na forma de jivas do reino vegetal, como árvores, né? Os próprios elementos são adorados, como o elemento fogo é um elemento divino, que é muito reverenciado, né? A água também, existem rituais em torno de diversos desses elementos primários, né? Eu não entendo muito bem de tudo isso, mas eu observei um pouco desses rituais quando eu estava nessas últimas vezes que eu fui na Índia, né? No sul da Índia. Portanto, Bhagwan, somente Bhagwan está na forma de tudo. Portanto, Krishna, sem nenhuma arrogância, está dizendo: eu estou na forma de tudo. O eu estou na forma de tudo. Porque Krishna agora ele está se apresentando. Eu sou Brahman, eu sou de natureza Brahman, a única realidade. E ele está tentando convencer Arjuna de que ele também é Brahman, a única realidade. Brahman tem dificuldade, a Arjuna tem dificuldade de compreender isso por causa da sua identificação com o seu corpo-mente e a projeção de que Krishna é o outro corpo-mente. Então, Krishna está dizendo: eu não sou esse corpo-mente, eu sou Brahman, eu sou a consciência, né? E você vai compreender no final do capítulo 18 que você também é esta consciência livre, infinita, ilimitada, a única realidade. Eu estou na forma de tudo, eu sou a cadeira, eu sou o livro, sou o microfone, etc, etc. Portanto, Krishna vai, neste capítulo, a gente já passou por muitas passagens semelhantes dessa nos capítulos recentes, que eram referidos como as glórias do Senhor, tá? E agora nós estamos vendo um pouco mais do ponto de vista dos seres inertes as well, dos objetos inertes.
qualquer coisa que a gente pegue na criação é simplesmente uma manifestação de Deus, é a própria manifestação de Deus, diz Krishna. A Krishna, Swami está dizendo, ele não vai começar a dizer eu sou isso, 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 eu sou isso. Você vê a dificuldade de apresentar esses ensinamentos, a dificuldade de estudar ensinamentos sem a ajuda de um professor, tá? Porque uma parte do processo vedântico é aquela parte de rejeitar realidade em tudo que existe. Entendeu? Então, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou as minhas associações, não sou a minha profissão, eu não sou nada, nada, nada disso. Quando vai investigar a natureza do seu, você vai dizer, net, 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 eu não sou nada disso, não sou, 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 não sou. Aí você chega no fundo e aí você reconhece, eu sou o pano de fundo, tá? Eu sou a não. Eu sou a consciência, a existência, a única realidade. Aí depois que você negou tudo e chega lá, somente então, quando você realmente fez isso devidamente, compreendeu isso honestamente, sem transferir, né, o arrancara, né, nesta conclusão, né, eu sou Brahman, aí você tem a capacidade de ver que eu estou em tudo, porque eu sou o pano de fundo, eu sou o substrato, tá? Eu sou a única realidade, tudo isso ocorre dentro de mim, né, dentro esqueci o nome da expressão, dentro de mim, né, dentro do âmbito da consciência, e eu sou a consciência, entendeu? Então, eu sou tudo isso. Depois de negar que não existe realidade em nenhum Namarupa, aí depois você chega no ponto e fala, agora sim, eu posso ver todos os Namarupas como eu mesmo, tá? Porque, fundamentalmente, eu sou a causa de todos os Namarupas, e todos os Namarupas se resolvem na consciência, na existência como consciência, existência de natureza não dual, tá? Então, nada disso, eu rejeito tudo e no final eu desenvolvo a capacidade de ver Brahman por trás, entre aspas, de tudo, sustentando tudo, né? Através de sua existência e através da consciência. Então, um processo é negar tudo e depois é aquele de abraçar tudo, tá? Então, agora, em vez dele fazer uma lista de tudo que existe no universo, para dizer que eu estou por trás de tudo isso, né? Eu estou na forma de tudo isso, etc., né? Ele vai pegar algumas amostras e ele vai naturalmente utilizar os elementos, alguns dos elementos, que aqui esses elementos eles foram apresentados como algumas forças ou poderes naturais ou energias, né? Que sustentam a criação, né? Então agora ele já entra menos na causa é, material, mas mais na causa inteligente, porque por trás dessa matéria existem energias e forças, tá? E leis que estão sustentando tudo isso. Então, ele está apresentando uma amostra, né, de algumas desses princípios, dessas forças, dessas energias que sustentam a criação, né, que nos permitem viver, né, neste ângulo perdido, né, deste universo ilimitado quase, né, parece ser ilimitado. Então, ele pega algumas dessas forças, uma delas é o poder, a energia solar do Sol, né, que é um corpo celeste incandescente, né, que sustenta a vida por aqui, né? Sem ele, nós sabemos que não existe vida, né? O Sol, a proximidade do nosso planeta, né, do Sol é fundamental para que a vida, na presença da água, que é fundamental também, né, possa ser desenvolvida, né? Então, o Surya Shakti, o poder solar, é importantíssimo, né? E a nossa tendência, a gente passa batido, né, através dos nossos dias, sem compreender a bênção que é o sol que chega a todos nós a cada dia, tá? Eu tive uma experiência interessante na Califórnia, foi uma das últimas vezes que eu tive nos Estados Unidos, porque teve eu estava lá, por acaso, coincidentemente, com um eclipse solar
acontecia exatamente naquela faixa ali, no sul da Califórnia, no norte da Califórnia. E aí eu fui observar ele, foi muito interessante, foi quase que total, né? O Sol foi encoberto pela Lua, em 80%, 70%. E foi uma experiência interessante porque apenas aquela cobertura, né? Aquele véuzinho que ocorreu no Sol por causa da Lua que passava, começou a cobrir mais, cobrir, e depois começou a se afastar de novo. Aquilo ali imediatamente fez cair a temperatura, mas tão sensivelmente, tão notavelmente, que eu fiquei impressionado. Eu pensei que eu ia só testemunhar um fenômeno ocular, né? Não, mas térmico também, porque eu estava ali do lado de fora, tudo foi uma questão de meia hora, ou assim, ou 15 minutos, ou um pouco mais, não lembro bem, mas eu tive que procurar um casaco. Eu falei, meu Deus, olha só que coisa. Se esse sol permanecesse, se existisse um problema e o sol parasse ali cobrindo 80% desse sol, já mudava tudo aqui, pelo menos ali naquela área do planeta, né? Porque a temperatura ia cair muito, né? Ia afetar a produção de alimento, entre uma infinidade de outros fenômenos, né? Que sustentam a vida, né? Então, a importância do sol, às vezes a gente reclama porque está muito quente, né? Às vezes a gente reclama porque está muito frio, mas tudo isso é desenhado segundo uma inteligência, né, que é perfeita. As estações são indispensáveis para a estrutura, o equilíbrio, a harmonia da vida neste planeta, né? É desenhado de modo extremamente inteligente. Então, o Krishna está pegando algumas desses exemplos, né? Essas forças, esses princípios naturais, essas energias. Ele diz que os cientistas estudam a glória do Sol já há muitas décadas, né? Mas eles não conseguem ver a glória, porque você só vai compreender realmente a glória se você tiver uma visão religiosa e espiritual. Se for uma visão meramente científica, você não vai ver a glória. Você pode ver o quanto complexo, o quanto intrigante, o quanto incrivelmente, né, complexo mesmo, né? Tudo isso vai interagindo com o mundo e vai criando, vai permitindo, né, a vida neste planeta, mas você jamais vê realmente a glória disso, porque os cientistas tendem a ver as coisas simplesmente como no campo do acidental, né? Tudo isso acontece, uau, incrível acidente, né? Eles jamais vão entender a glória de uma inteligência suprema, mas eles estudam tudo isso sem jamais compreender a glória real por trás de tudo isso, né? E Krishna diz aqui, eu estou por trás, sou eu, né? Sou eu, né, que me manifesto como Surya Shakti, como o Agni Shakti, o poder do fogo, né? O Chandra Shakti, o poder dos raios lunares, né? Os raios refletidos na Lua, que tem uma função específica na manutenção da vida no nosso planeta também. Então, nós temos a energia solar, e nos dias de hoje, muita gente se voltando para as baterias solares, né, e os refletores, né, as placas solares, como eu tenho aqui, né, para produzir energia livre, energia até então que não tem taxa, não tem que pagar nada, né, desde que você paga o implanto, né, o sistema. Então, sou eu esse poder por trás do sol, que ilumina tudo, né? E eu não cobro ninguém, os governos cobram a energia solar obtida aqui e ali. E dizem os investigadores, né, os jornalistas e cientistas mais investigadores, que dá uma vida, a gente tem energia praticamente livre de custo, né? Mas o status quo não aceita isso, porque se tudo fosse obtido realmente, livremente, né, livre de qualquer custo, como é a realidade daquilo que Ishvara nos concede, né? Aí esses controladores do mundo não teriam poder de controlar as pessoas, né? Então a escassez, o controle, a cobrança permite a eles de, né, controlarem os recursos e controlarem as pessoas.
Então, nós temos essa energia solar que nunca acaba e que é livre. Shwara nos deu essa energia, né? Mas ainda assim a gente tem que pagar por energia produzida por tecnologias, muitas delas obsoletas e desnecessárias, mas ainda assim nós temos sempre a opção do sol. E é bom a gente lembrar que a energia solar e lunar, ela nos nutre a cada dia, né? Só que apresenta um elemento de física, né? Dizendo a distância entre o Sol e o nosso planeta, 90 milhões de milhas, né? E da Lua são 2,5, 250 mil milhas, né? Então a Lua é pertinho da gente, o Sol é mais distante, né? E esse Shakti, tanto do Sol vindo diretamente a nós, em intensidades diferentes ao longo dos 12 meses do ano, né? Quanto o reflexo obtido na Lua também, tudo isso serve a um propósito incrivelmente inteligente e bem desenhado para nos sustentar o reino, né, vegetal também. A lua solar original reflete na lua, e nos velhos tempos as pessoas costumavam até mesmo ler alguns livros, né, com a luz solar, a luz lunar, desculpa. Então nós temos a luz, ele apresentou aqui três poderes, três energias, três Shaktis, né? O poder da solar, né? O, a energia do Sol, a energia da Lua e a energia do fogo, né? Então, o terceiro elemento é a energia, a luz do fogo, né? O fogo, nós sabemos que produz a luz, né? Na verdade, o Sol é um corpo incandescente que produz muita luz, né? E muita energia. Então, a luz, o fogo possui muita energia, é aquela energia que está ali armazenada no fogo, é o princípio fogo. Tudo isso pertence a mim, diz Krishna, falando do ponto de vista de sua real natureza e identidade como Brahman, né? Portanto, que você conheça todo os meus vibhutis, todo o meu poder, toda a minha glória, né? Tudo isso entra no âmbito importantíssimo e indispensável no processo de desenvolvimento religioso e espiritual, que é reconhecer, né, o princípio Deus, né, por trás de tudo isso, né, a glória, a bênção de Deus, né? Então, se o indivíduo ele começa a ver Deus por trás de tudo isso, né, ele se tornou um indivíduo religioso e ele entra num processo através da devoção, da reverência, amor e gratidão, ele vai se purificando, né? Porque aí o ego humano ele já não se perde tanto, tá? O ego humano já não está por aí dizendo tudo que existe é matéria e eu sou o cara e eu vou lá e faço acontecer porque eu controlo o meu destino, isso e aquilo. Então, este arrancar esta identidade né, do arrancar, o ego, ela vai se refinando na medida que ele compreende a glória do Senhor, tá? Então, a importância é essa, senão o ego se perde sempre, o ego vai sempre derrapar nas curvas e capotar, não tem nenhuma dúvida, tá? Se a gente não desenvolve esta visão do Senhor e a compreensão deste nosso relacionamento com o Senhor, a gente permanece, assim por dizer, eu sou um buscador espiritual, eu sou uma pessoa religiosa, mas ainda assim é ateísmo, é materialismo, tá? É ateísmo. Eu não compreendo realmente o princípio Deus, mas ainda assim eu imagino que tem uma deidade que me protege, ou imagino que um campo das experiências sutis, né? Eu esteja em contato com o ser, e eu sou o ser, então eu sou agora um Ahamkara especial, eu sou um iluminado, eu sou isso, eu sou aquilo. Quase tudo esse movimento que existe de busca religiosa e espiritual é uma forma modificada de ateísmo. Eu sei que isso pode ser meio chocante, né, para alguns de vocês, mas é a verdade, que quase ninguém consegue desenvolver
esta reverência, amor, gratidão, apreciação e devoção por esse princípio Deus. E é isso que vai preparar o arrancara, vai refinar o arrancara, de modo que ele se esvazie da vaidade e da arrogância, entendeu? Se você não fizer isso, se você não desenvolver a perspectiva, a visão e a apreciação da glória do Senhor, você, de um certo modo, ainda é um ateísta, né, pretendendo ser uma pessoa espiritual e às vezes até mesmo religiosa. Então a gente faz uma pausa de 15, a gente volta às 10h20. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shwara, Om Lord, Namaste.